Olá, bem-vindo a mais esse Blender Tutorial modelando um Playmobil. Meu nome é Davi Rosa e hoje vamos à quarta aula, que é modelando a perna. A gente vai aprender modelagem poligonal e outras cositas más. Tá legal? Bom, gente, como vocês podem ver, eu já estou com o arquivo da aula anterior aberto, né? E tem a cabeça aqui. O a mais que eu vou passar para vocês hoje é sobre layer. Os layers aqui no Blender são esses quadradinhos aqui que vocês veem em cada view. Se você passar o mouse sobre essa aba aqui e rolar com o scroll para um lado e para frente e para trás, ele vai rolar essa aba, tá legal? E justamente esses quadradinhos aqui, esses slots, são respectivos aos layers. Então, quando você está com um layer acionado no Blender, ele fica mais escurinho aqui. E quando tem um objeto, ele cria esse pontinho laranja. A gente vai modelar a perna aí no Layer 2, então basta clicar no 2 aqui, né, no segundo slot, que automaticamente a cabeça some e também a gente vai para o Layer 2. Para mover os objetos de um layer para o outro, basta, eu vou criar aqui um cubo, Shift A, para adicionar. Ele criou o cubo ali, então você viu que criou um pontinho laranja. Basta clicar com o objeto, né, selecionado, ou selecionar o objeto, clicar M, do inglês Move, né? Ele vai abrir essa janela Move to Layer, então clicando, ele está mostrando que o objeto está no Layer 2, clicando no Layer 1, ele automaticamente passa o objeto para o Layer 1, que no caso está desativo, então por isso que some tudo. Mas se a gente vem aqui para o Layer 2, olha lá, está tanto a cabeça quanto o cubo aqui, tá legal? Quando ele está o cubo, X, delete, ok. Lembrando de passar para o Layer 2, e bacana, já vamos para modelagem da perna. Hoje a gente vai aplicar simetria, né, nessa perna. A gente vai modelar só metade do objeto e depois a gente vê aí alguns detalhes para essa modelagem. Eu acho que aqui está bem simétrico, está bacana. Vamos começar com um cubo. Ele já está bem ao centro, mas para certificar vou clicar Shift C para mandar o 3D Cursor lá para o centro, né? Então vamos lá, Shift A para adicionar, vai em Mesh e escolhe Cube, tá legal, gente? Pode mover já ele aqui no eixo Z um pouquinho para baixo, vou descer. Uma coisa, gente, a respeito de Scale, principalmente o Scale, eu não gosto de usar o Scale no Object Mode. Muitas vezes na hora de exportar para outros softwares e tudo mais, geralmente um software dá problema com o scale do outro e por aí vai. Então eu prefiro não utilizar o scale no Object Mode, só no Edit Mode, que não vem os dados para o objeto, tá legal? É apenas uma modificação. Então bacana. Passar para o Edit Mode, basta clicar Tab, tá? Uma coisinha aqui, uma outra diquinha. Aquela tipo de seleção que a gente está acostumado aí dos outros softwares, né? Por um quadrado de seleção, tecla de atalho B. Então você clica B do box, né, em inglês, e você faz uma janela de seleção quadrada, tá legal? A para deselecionar. Esses pontos aqui, ó, voltou. Vamos passar ele aqui bem em cima do eixo Z, tá legal? Para conferir, abre aqui, clica N e digita o valor 0, tá? Lá no eixo X. Tá legal? Bacana. Esses outros aqui, B, pra cá. Vem mais ou menos aqui. Bacana. B. Aqui. Tá legal. Por hora está certinho. Então, agora para fazer a perna, gente, repare que ela tem esse ângulo aqui mais ou menos, né? Então a gente vai ter que fazer aí outra coisa.
ela provavelmente vai sair um cubo daqui. Então vamos dividir essa aresta aqui. Eu não falei muito, mas no Edit Mode existem 3 modos de se trabalhar com a mesh, né, a malha. Uma delas é o vértice, a outra edge, que é aresta, e a outra é face, tá? Vértices são os pontos, arestas são as retas, né? Digamos assim, e a face é um polígono, né? Uma face fácil de entender. Vamos passar então para o modo Edge, nem precisaria ser, mas vamos usar uma ferramenta de subdivisão, que é Ctrl R, né? Ou poderia ser o Subdivide, anyway. Ctrl R, você escolhe aí uma da aresta, ele vai fazer criar um novo loop, né? De aresta, é aquela ali, e escolhe aonde você quer aplicar esse corte, né? Esse novo corte de arestas. Eu vou clicar aqui, bacana. Vamos ver aqui na perspectiva como que tá. Olha lá. Entenderam, gente? Tá de ponta cabeça aqui, acho. Aí. Bacana. Outra coisa. Vamos selecionar. Voltar para o modo face ou face. Não do Facebook, tá? Minha vista lá tá mal orientada. Aqui, assim. Bacana. Porque os outros eixos estão cortando aqui. Então agora tá certo. Eu vou rotacionar essa face para que ela fique mais ou menos orientada a normal dela nesse ângulo aqui da perna. Tá bacana, gente? Então eu vou clicar R. Opa! Vou girar só no eixo... Eu quero girar no eixo Y. Não é o eixo Y. Nem o X, nem o Z. Caramba. Vou mudar aqui o modo dos pivôs. Quer dizer, da orientação. Eu vou pôr aqui... Eu acho que eu vou pôr View. Que ele vai girar de acordo com essa vista. Tá legal, gente? Eu vou explicar isso aqui rapidão também. Normal é de acordo com a normal daquela face. Então ele vai cruzar os raios. A normal dessa superfície aqui é justamente perpendicular ao ponto central dela, tá? Que mais? Gimbal para rotação. Isso aí eu particularmente não vi muita diferença entre o normal e o gimbal. Local meio parecido também com o normal. E o global tem a ver com os eixos X, Y e Z, tá legal? O view também, se você estiver usando uma câmera ou uma perspectiva, ele vai tomar orientação através dos eixos da câmera ou perspectiva. Seria igual ao global, só que ele vai tomar por referência a sua vista. Aqui, como é uma vista ortogonal, não tem problema utilizar o modo view. Então, clicar R para rotacionar e vamos por aqui eixo Y. Não deu. Acho que tá certo, é Y mesmo. Eu que estou me confundindo aí. Mas eu acho que não é bem isso o resultado que eu esperava. Então eu só vou mover os vértices aqui. Então vou Ctrl Tab, Vertex. Vou clicar B. Vou subir um pouquinho isso aqui. E acho que está mais ou menos de acordo. Ok. Para desselecionar. Vou voltar para o modo face. Selecionar essa face. Botão direito. Para criar um novo extrudar aqui, basta clicar E, que ele vai extrudar essa perna aqui do Playmobil bem fácil, né? Bacana. Só uma orientação, gente, a respeito da extrusão no Blender, é que você deve terminar a extrusão, tá legal? Isso aí é uma coisa que você tem que fazer. Por quê? Se eu der um ESC aqui, ó, cria-se a sensação, falsa sensação de que ele cancelou o comando, quando não cancelou. Se eu vir aqui no eixo e baixar, ó, aquela face está criada. Então, se você depois aplicar umas outras modificações,
vai ter uma face duplicada ali. Quando você der um Subdivision Surface para suavizar, o seu modelo vai ficar todo zoado, depois vai te dar um super retrabalho para você deletar, criar faces novas. Então, gente, ouçam essa dica. Quando clicar E, finaliza o movimento, vou fazer aqui para vocês. De novo, Ctrl Z. Eu vou, eu dei Ctrl Z duas vezes, viu que ele não tem mais aquela face enganada lá, vamos dizer. Então eu vou clicar E, falar, não era isso que eu queria. Então dá um clique ali e depois dá um Ctrl Z, tá bacana, gente? Ele não tem mais aquela outra face, tá legal? Então vamos lá, E, até aqui a base do pezinho do Playmobil e bacana, tá? Aí, sem erro. Eu deveria de ter visto aqui quanto que eu fui, mas enfim, eu vou deixar agora novamente essa face aqui retinha, né? Porque senão vão ter problema ali com os pés. Mas antes disso, eu vou clicar B, selecionar todos passar para o modo vértice. A, B. Vou passar para o modo normal. Viram lá como as setinhas ficaram, né? De acordo com as faces, né? Desse polígono. Vou dar um scale para ele afinar a perninha dele ali. S. E era no eixo Y, né? Então eu só quero que ele... Não é. Eixo X. Isso, exatamente. Bacana. Agora eu vou dar um rotate. Vou deixar ele reto aqui. Quando você está fazendo esse tipo de movimento no Blender, se você clicar Shift, ele faz mais preciso, mais devagarzinho aqui, tá ótimo. Ok, maravilha. Deixa eu ver na outra vista aqui, vou clicar Z para ele dar um... eu tinha esquecido de averiguar esses pontos aqui. Vou trazer esse aqui para cá. B. Trazer esses aqui. É por isso, gente, que quando a gente está fazendo uma modelagem 3D, a gente precisa no mínimo de 2 imagens 2D, porque para ter justamente a terceira dimensão através de 2 dimensões. Tá legal? Viu que ali ele ficou meio coxinho, mas tudo bem. Passar para o modo Face, botão direito, selecionar aquela face de baixo. Vamos dar um extrude aí até aqui embaixo. E deu, belezinha, bacana. Agora, gente, repara aqui que ele é um pouquinho mais largo, né? Os pés. Então, vamos extrudar os dois lados aqui. Deixa eu pensar no modelo primeiro, antes de fazer qualquer modificação. Não, vamos fazer para frente e para trás primeiro. Depois, se precisar alargar, a gente alarga todos juntos. Então, vamos selecionar essa face aqui. Botão direito. Lembre-se. Opa, selecionar errado. Essa aqui, essa foi para trás, não tem problema, a gente faz o calcanhar. Agora eu vou virar, selecionar a face da frente. Eita, beleza. Tá. Bom, podemos acertar também. Por que ele não está selecionando? Aqui. Shift para selecionar mais faces, tá legal, gente? Aqui. E para extrudar. E para extrudar para dentro, bem pouquinho. Bacana.
Vamos arredondar o bico do pé do Playmobil, né? Que ele é arredondadinho. Então vamos passar para o modo vértice. Esqueci de falar para vocês, gente. Para mudar para o modo vértice é Ctrl Tab. Eu vou ter que dar uma ajustada aí. Não. Então Ctrl Tab no teclado ele abre esse menuzinho aí. Então eu passei para o modo vértice. B. Vou selecionar apenas esses aqui do meio, tá legal? Vou clicar S de Scale e vou pôr só no eixo X, tá? Que eu só quero isso aqui no eixo X para afinar o pé dele aí. Acho que por aqui tá mais ou menos. Bacana. B de novo, vou selecionar essa aqui. B mais uma vez para selecionar essas. Vou trazer um pouquinho aqui para frente, para trás, sei lá, depende da referência. Quando você usa o Windows Selection, você não precisa de depois clicar o Shift, ele já entende que você quer selecionar mais coisas. S para dar o Scale, eixo X. E acho que aqui, por aqui tá bom. B. B de novo. Pra cá. Esse aqui eu vou mover separadamente. Para desselecionar. Essa aqui. B. E aqui. Tá. Já vai ganhando forma aí o pé do Playmobil. Gente, aqui ó, eu vou aplicar os modificadores para vocês verem como que vai ficar a perninha dele. Ela vai ficar, eu vou aplicar um Mirror e também um Subdivision Surface. Então vamos lá. Mirror, tá? Ele deu bacaninha no eixo que a gente precisava. Deixa eu passar para o Object Mode. Clicar Z aqui. Olha lá, que legal, né? Mas aí na hora que a gente aplicar o Subdivision Surface, ele vai dar uma zoada aqui. Ele vai fazer uma bundinha que o Playmobil não tem. Add Modifier. Vamos pôr 3 aqui. Clicar N para ele. Opa, T, desculpa, gente. Para achar o Smooth. Olha lá, criou uma bundinha, né? Que bundinha feia, né? Do Playmobil. Por quê? Porque, gente, a gente esqueceu de deletar a face aqui, né? Ele tem uma face interna ali. E quando você não deleta aquela face, ele une assim dessa maneira estranha, né? Então vamos deletar lá. Vou desligar os modificadores. Os modificadores, gente, se você clicar em Apply, ele vai aplicar isso aqui e vai criar toda, por exemplo, se for o Mirror, ele vai criar toda essa malha aqui para o seu modelo. Isso não é desejado. Vamos para o Edit, eu vou clicar para NT. Tab para o Edit Mode. Eu vou passar para o modo Face. Selecionar aqui, X, Faces. Eita, legal. Agora, passando lá para o outro modo, basta ligar os modificadores. Bacana, gente, olha lá, ó. Já está ganhando forma a perna do nosso Playmobil, tá legal? E para refinar, a gente vai usar os mesmos recursos da aula da cabeça, que é para adicionar uns vértices aqui para criar maior definição nessa área, tá, gente? Eu vou selecionar o objeto aqui, Tab. Vou dar uma acertada primeiro nesse modelo aqui. Ctrl Tab para passar para o modo vértice. B. Mover um pouco essa
Dar um pouquinho mais de swing para esse pé do Playmobil, que não tá muito estranho. B, B de novo. Viram que a mudança que eu atuo num lado também é válida para o outro, tá legal? B, S, X, ótimo. Aqui tá, dá para puxar esses pontos um pouquinho mais para cá. B. Ótimo. Então, vamos adicionar aqui. Para adicionar, lembram, Ctrl R, seleciona aqui, passa o mouse sobre uma das arestas e vai descendo lá. Bacana. O pezinho do Playmobil, gente, ele é plano embaixo, então precisa adicionar uma aresta aqui. Então, Ctrl R, selecionar essa fileira aqui. Deixar bem próximo. Bacana. Ctrl Tab. Vou passar para o modo Edge. Vou clicar Alt com o botão direito e selecionar essa fileira aqui. Não selecionou todos. Shift Alt para continuar a seleção. Shift Alt. Baixar um pouquinho aqui esse pé dele para ele dar uma emagrecida no pé do Playmobil. Vou dar Ctrl Z. A gente vai ter que adicionar um row aqui, uma linha, né, de arestas, então para controlar melhor o pé aqui, para fazer uma curvatura nele, tá? Então, e também na canela, né? Ctrl R, selecionar aqui essa e tá, opa, vou digitar 0, né, que eu quero bem no centro. Tá legal. Agora aqui na vista lateral B, selecionar esses pontos aqui. E atrás também. B. Vou ver aqui como vai ficar. Vou dar uma leve baixada aqui nessa. Bacana. E para finalizar, vamos mandar essas superfícies para lá. Então, vou passar para o modo Face. Santo dia. Aí. Ele não vai fazer o que eu quero, claro.
Para isso teria que adicionar uma não dá para descer muito com essas arestas aqui, porque senão ele iria comprometer essa curva, tá, gente? Então, opa, Ctrl Tab fez. Tab para ir para Object Mode. E tá aí, mais uma aula, gente. Tá legal? Muito obrigado, um abraço, até a próxima.